Olá a todos e obrigado por estarem comigo hoje em mais uma Prenatal Wellness Talks. Desta vez vamos falar em português. Eu tenho o prazer de ter comigo o Jorge Ramos, que nos vai falar sobre a arquitetura oculta da sexualidade. Olá, Jorge, bem-vindo. Viva! Que bom que ter aceito o nosso convite. Ora, essa foi um convite muito honroso, te agradeço bastante à Susana por o ter feito e estou aqui com muito gosto. Jorge, para começar, aqui para quem nos ouve, vamos falar um pouco sobre o seu percurso, o seu trabalho, que une também um pouco a linguística, a psicologia, o trabalho sistémico, e o que é que o levou a investigar estas origens da sexualidade? Uhum. Bom, o meu percurso que une a linguística, a psicologia e o trabalho sistémico das constelações familiares, como disse, é apenas uma via para tentar entender as origens das nossas forças e fraquezas, visando estimular as forças e crescer com as fraquezas. O domínio da sexualidade surgiu naturalmente na nossa investigação sobre a vida psicoemocional intrauterina. E de facto a ciência tem vindo a mostrar dados incríveis sobre esse domínio existencial. Mas ainda há muita coisa para investigar. Não só sobre a vida intrauterina em geral, mas também sobre a sexualidade em particular. Portanto, esta ideia comum de que a sexualidade apenas desperta no início da adolescência, não é? Normalmente é isso que nós ouvimos. Porque é que existe esta visão e porque é que esta visão é incompleta? Ou seja, em que é que a ciência e na sua prática clínica, o que é que nos dizes sobre este contínuo do desenvolvimento sexual que começa ainda no útero materno? Uhum. Susana, talvez pode definir o conceito de sexualidade, antes de mais. Ele refere-se às expectativas relacionais e às identidades associadas ao corpo, ao desejo e até à reprodução. E integra várias dimensões, como a biológica, a psicológica, a social, a cultural, a ética e até a espiritual. Quanto à ideia de que a sexualidade desperta na adolescência, não é apenas incompleta, Susana, é uma espécie de mito que pode ser dificultador da compreensão das raízes profundas de algumas dificuldades humanas. A ciência hoje é clara. O desenvolvimento sexual é um contínuo que começa no útero. Isso não há dúvidas quanto a isso. E é influenciado por uma interação complexa entre a biologia e o ambiente psicoemocional materno e até o paterno. Por exemplo, Susana, já está bem estabelecido cientificamente que a exposição de um feto ao stress materno intenso pode influenciar os comportamentos de género posteriormente na infância. Outro dado bem estabelecido, que a presença de uma proteína específica no meio placentário, a proteína NLG-N4Y, pode influenciar a orientação sexual masculina. Outro exemplo, Susana. Na nossa investigação para o nosso livro Inutro 3, descobrimos um estudo científico recente, que pode ser chocante para algumas pessoas, porque documenta um feto a explorar-se sexualmente nas zonas do clitóris e da vulva e a ter reações semelhantes a um orgasmo. Portanto, quando nos deparamos com estes factos que nos são legados por estes estudos, percebemos que a sexualidade já existe desde os primeiros momentos. Estudos como este lançam sementes de curiosidade que vão florescendo à medida que o nosso desenvolvimento cognitivo, emocional e espiritual também assim o permite. E a minha prática clínica demonstra que, infelizmente, ou talvez esteja bem assim, mas a maioria dos utentes não está minimamente sensibilizada para estes, entre muitos outros factos da vida intrauterina. Hum. Portanto, o seu trabalho e o trabalho da Sandra introduziu este conceito da projeção idealizada do sexo. Eu gostaria que falasse aqui um pouquinho sobre isso, explicasse-nos exatamente o que é esse conceito, o que é este fenómeno, porque é que é uma chave que é poderosa, não é, para compreender todas estas dificuldades relacionais, de identidade, que muitas pessoas têm na vida adulta. Uhum. Muito bem, Susana.
O conceito de projeção idealizada de sexo, que foi cunhado por nós, é um fator poderoso, como disse, é invisível, está muito encriptado no inconsciente humano e, segundo as nossas análises, pode condicionar o desenvolvimento psicossexual. Vários domínios do desenvolvimento, mas também o psicossexual. O conceito, antes de mais, o conceito é simples. É o fenómeno comum de os pais idealizarem, e às vezes não é só os pais, é os pais dos pais, é os avós, etc. Às vezes é um fenómeno que é transcultural, o fenómeno de os pais idealizarem ou desejarem um filho de um sexo específico. Antes, obviamente, de saberem o sexo biológico, não é? Através das ecografias. Portanto, antes de saberem, idealizam ou projetam, onde o conceito de projeção idealizada de sexo. Portanto, os pais podem projetar o seu sonho no bebê em gestação intrauterina. Por exemplo, podem dizer coisas do tipo: vais ser uma linda menina, ou vais ser um futebolista todo desejoso de começar a ensinar futebol, ou vais ser um médico como o avô. E depois a natureza, né? Como sabemos todos muito bem, a natureza muitas vezes satisfaz o desejo dos pais e a idealização dos pais, outras vezes frustra o desejo. E é esse desencontro entre o bebê sonhado e o bebê real que pode deixar marcas profundas no inconsciente do bebê ainda em gestação. E como é no inconsciente, por vezes as pessoas têm dificuldades, e não sabem de onde elas vêm, não é? Então tentam geri-las da melhor forma. E às vezes, como não conseguem geri-las, hum, entram em ciclos depressivos, ansiedade, stress, etc. E qual é a solução? É a via medicamentosa. Hum. Mas há outras vias. Nos nossos livros Inutro 1 e Inutro 2, documentamos 100 casos clínicos que mostram como a frustração de uma projeção idealizada de sexo pode gerar problemas na relação entre pais e filhos, na relação entre irmãos e, mais tarde, nas relações românticas, onde se inclui, obviamente, o domínio da sexualidade. Para além de problemas de saúde e até na relação da pessoa consigo própria. E pode partilhar um pouquinho connosco sobre um exemplo, talvez, para que nós possamos compreender esta projeção idealizada de sexo ou de outra dinâmica intrauterina que transformou completamente esta forma como a pessoa, não é? Agora adulta, se vê a si mesma, a sua sexualidade, e que vai para além desta abordagem mais tradicional ou puramente psicanalítica daquilo que poderia ser oferecido, não é? Nessa prática terapêutica. Muito bem, Susana, excelente pergunta. Olha, a teoria psicanalítica clássica foi, e em alguns aspectos continua a ser, fundamental. Mas no domínio da sexualidade, conta a história do desenvolvimento sexual a partir da fase pós-natal. O que fazemos no Instituto de Ciências Integradas é investigar a fase pré-natal. E isso abre novas perspectivas. Vou-lhe dar um exemplo clínico. Lembro-me de um senhor, vou-lhe chamar-lhe Senhor X, que nos procurou porque estava à beira do divórcio. A sua esposa descobriu que ele tinha uma amante. De facto, ele tinha várias amantes. Mas pronto, a esposa descobriu uma amante. E essa, que nos veio a contar, era uma compulsão do Senhor X que já vinha da sua adolescência. Ele sentia muita culpa, mas não conseguia parar o comportamento. Então, explorámos o seu sistema familiar e descobrimos que ele tinha frustrado uma projeção idealizada de sexo feminina. Ou seja, os pais, que já tinham um filho rapaz, desejaram muito que o Senhor X, que foi o segundo filho, tivesse sido uma menina. Então, a certa altura, não sei se não me recordo se foi na quarta, na quinta consulta, mas foi mais ou menos a meio das 10 consultas que ele fez, a certa altura propus uma interpretação ao Senhor X. Foi qualquer coisa deste tipo. Será que ter muitas mulheres o faz sentir-se mais viril
para compensar a pressão inconsciente e muito ansiogénica para ser a menina que os seus pais desejaram? Uf. A pressão, a resistência inicial do Senhor X foi grande. Ele não reagiu bem. No entanto, isso foi apenas um primeiro impacto. Nas sessões seguintes, ele foi baixando as defesas. Fomos trabalhando a pressão da frustração da projeção idealizada de sexo feminino, né? Que me pareceu ser a chave que lhe permitiu libertar-se da sua compulsão, pelo menos foi o que me disse, salvar, posteriormente, salvar o seu casamento e encontrar paz na sua própria identidade masculina. Já vê, Susana? Hum. Não, isso é, isso é super, super interessante e realmente dá-nos uma perspectiva ainda mais abrangente, não é? De quando esses padrões podem se iniciar, não é? E que papel é que nós também tivemos neles, como é Uhum. que eles surgiram, não é? Uhum. E nesse sentido, eu queria que falasse aqui um bocadinho, porque já tem abordado isto agora nesta entrevista, sobre os vossos livros. Fala-nos lá sobre porquê é que vocês fizeram esses livros em Nutro 1 e Nutro 2 e teve-me a dizer aqui um bocadinho em voz off que já estão, já estão a fazer nascer, não é? O O Inutro terceiro. 3. Fala-me lá um pouquinho sobre esses livros, aqui para a nossa audiência. Sim, olha. Os livros vêm na sequência do trabalho com constelações familiares. Nós vemos no campo fenomenológico, começámos a ver no campo fenomenológico, isto já há 20 e qualquer coisa de anos, desde 2002, mais ou menos, começámos a perceber no campo fenomenológico, movimentos relacionados com movimentos e posturas relacionadas com o útero e com a vida pré-natal. Então começámos a perguntar espontaneamente às pessoas, aos participantes, se os pais tinham desejado que a pessoa tivesse sido de um sexo diferente. E surpresa para nós, porque não sabíamos nada sobre o assunto, foi uma coisa assim mesmo espontânea e puramente fenomenológica, as pessoas começaram-nos a responder e então quando percebemos que havia essa dissonância entre uma pessoa real e uma pessoa sonhada, e quando começámos a trabalhar tecnicamente sobre isso e começámos a ver os resultados, para nós também foi super surpreendente. Lembro-me de um caso de uma jovem nos seus 20, 30, mais ou menos, que já tinha feito várias constelações connosco, hum, porque queria ser mãe e não conseguia engravidar. Já tinha várias constelações, a gente andava ali, de volta, uma série de histórias, etc, etc. Quando trabalhamos o facto de ela ter sido desejada pelos pais menino, como um menino, porque já tinha uma irmã ou duas irmãs, agora não me recordo ao certo, mas já tinha uma irmã, no mínimo. Quando trabalhamos isso de uma forma incisiva, ela finalmente conseguiu ser mãe. E isto é só um exemplo de muitos relacionados com esta dinâmica da dificuldade em ser mãe. Claro que isto não se aplica a toda a gente, né? Pessoas que sofrem ou que frustram ou não satisfazem a idealização dos pais de serem do sexo que eles desejavam, não satisfazem essa idealização, e depois têm outro tipo de problemáticas existenciais, relacionais, etc. Ou não. Ou então arranjam outras formas de superarem essa frustração e tornam-se pessoas muito bem-sucedidas. Mas, voltando um pouco atrás, nós começámos a perceber e depois começámos a investigar, a investigar a empiria internacional à procura de dados sobre isto. Será que alguém já faz isto? Será que alguém já escreveu sobre isto? Começamos até por chamar-lhe, o nosso primeiro conceito foi de projeção idealizada de género. Mas depois a nossa formação em psicologia também chamou a atenção. Ups, género é mais relacionado com, com, com
com a identificação com uma determinada orientação sexual. E sexo é é o mais indicado para se referir ao biológico, que é isso que os pais idealizam, um sexo biológico específico, ao rapaz, ao masculino, ao feminino, não é? Sim, porque há três sexos, não é? Há o masculino, há o feminino e há o intersexo, que as pessoas normalmente ignoram. Há o intersexo. Claro que os pais, em geral, supõem que ninguém deseja ter um filho intersexo. Mas a natureza às vezes faz essa surpresa, não é? Às vezes os bebés nascem com três sexos, com dois sexos. Nascem com o sexo masculino e com o sexo feminino, não é? Com características muito evidentes. Mas, como estava a dizer, começámos a estudar, começámos a investigar, começámos a aplicar o conhecimento, etc. E começámos a ver resultados fantásticos. Até que tínhamos uma pilha de informação e a gente, e nós, eu e a Sandra, pensámos: temos que dar a conhecer isto ao mundo, isto não pode ficar só para nós, nem para os nossos alunos das nossas formações, temos que escrever qualquer coisa sobre isto. Então começamos a juntar as notas das consultas, as minhas, da Sandra, começámos a pôr tudo, a informatizar, chegámos a um livro de cerca de 1000 páginas. E a gente pensou: ups, isto é um livro demasiado grande. Este tema é novo, é muito sensível, vamos com calma. Está a ver, Susana? Vamos com calma. Portanto, primeiro publicámos o Inutro 1, ok, que diz mais respeito às relações entre pais e filhos, às relações entre irmãos, a aparentes consequências entre a entre a projeção idealizada de sexo e não heterossexualidade. Focado também o Inutro 1 nas relações de casal. E deixamos para o Inutro 2 outras dimensões. Dimensões mais existenciais, a relação da pessoa consigo própria, dimensões relacionadas também com a espiritualidade, entre outras. A somatização também, por exemplo, com uma projeção idealizada, a frustração de uma projeção idealizada de sexo pode ter consequências psicossomáticas, sobretudo no organismo feminino, mas também no masculino. Temos montes de exemplos sobre isso no Inutro 2. E agora o Inutro 3, que está no forno, como disse, vem dar Está no ainda... útero, está no Está útero. no útero. Gostei dessa metáfora, Susana, muito boa. Está em gestação no meio intrauterino, muito bem, Susana. O Inutro 3 vem dar outras perspectivas. Vamos enquadrá-lo num racional que contempla quatro grandes dimensões, quatro grandes tipos de organização da personalidade. Tipo de organização da personalidade normal, neurótica, borderline ou estado limite e organização psicótica. Portanto, são mais, ainda não definimos concludentemente o número final de casos, mas no mínimo são mais cerca de 50 casos através dos quais vamos ilustrar, não é, como a projeção idealizada de sexo também pode contribuir para um tipo de organização da personalidade específico. Não necessariamente patológico. Quando estou a falar de borderline, tipo de organização da personalidade neurótica, borderline ou psicótico, não é necessariamente patológico. É um tipo de organização que pode tender ou que será mais propenso à contração de alguma patologia específica desses tipos de organização da personalidade. E depois, olha, Susana, vamos ver se a gente tem tempo de vida suficiente para avançar com mais publicações sobre a vida psíquica intrauterina, que é tão importante sensibilizar, não é, a população, o público em geral, para esse domínio existencial. É fantástico esse trabalho que vocês estão a fazer. E aqui para os pais, para as mães que nos ouvem, qual é que é a mensagem mais importante que gostaria de lhes deixar? Como é que o seu amor, não é? A sua atenção, a sua consciência em relação durante a gravidez
se tornam o primeiro e o mais importante lar, berço, para a identidade mais saudável do bebê, que um dia será Aham. e depois o adulto. Ótima pergunta, Susana. Gosto muito, eu e a Sandra gostamos muito de passar esta mensagem, que às vezes é difícil de perceber ao nível da personalidade, mas que cai bem, normalmente cai bem, embora possa haver resistências, mas gostamos muito desta mensagem. É as pessoas, os pais, as pessoas lembrarem-se que os filhos são seres humanos, não são apenas humanos, são seres. E só com esta percepção de ser, do ser, é que nós conseguimos perceber que não é só um projeto biológico que está em formação numa intrauterino. Também está lá um ser. E esses seres, tal como nós, seres humanos adultos, possuem uma alma que sente muito mais do que aquilo que as nossas consciências estão a perceber que sentem. Tal como quem está a ouvir esta entrevista está a sentir coisas em si, que a personalidade se calhar não está a perceber. Pronto. E esse ser, do ser humano em formação, já está presente na vida pré-natal. Eu penso que esta é a mensagem mais importante. Esse ser já está a sentir, a perceber, a ajustar-se, começa logo a ajustar-se a uma nova realidade. Qual é essa nova realidade? Vai ser como humano, onde vai ter uma família, onde vai estar dependente daquela família. E precisa que aquela família tenha um ingrediente muito específico para a sua sobrevivência. Esse ingrediente é o amor, não é? Portanto, importa olhar para o embrião e para o feto como seres que querem, desde logo, ser amados. E, de preferência, sem idealizações. Não é? Ser isto, ser aquilo, ser um menino, ser uma menina, etc, etc, etc. Sem idealizações. E o mais importante nisso tudo é o amor que os pais nutrem um pelo outro. É um dos melhores presentes de boas-vindas ao mundo, incluindo o mundo intrauterino, que os pais podem oferecer aos seus filhos. Susana, basta imaginar, fazer um esforço de imaginação. Sobre a alma do bebê, ainda no útero, a sentir que os pais se amam. E depois, imaginar o contrário, não é? O amor, Susana, é o mais importante. Desde o nosso primeiro segundo. Desde o nosso primeiro segundo. Nosso primeiro segundo, em princípio, é feito, é produzido com amor. Quando o óvulo, quando o espermatozoide do pai se une ao óvulo e produz o ovo, aí, em princípio, nesse momento, está a ocorrer amor. Por isso, o amor é o berço mais importante desde o nosso primeiro segundo. E uma identidade alicerçada no amor dos pais pode ser fundamental para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Obrigado, Jorge. Obrigado por essas últimas palavras dirigidas à nossa audiência. Obrigado por este momento, por este momento de partilha e por ter também partilhado um pouco também do vosso trabalho, que é grande, que é importante e que está Obrigado. a ser feito e que está a evoluir, não é? Porque nós estamos a evoluir todos os dias e eu sinto que é isso também que vocês procuram no vosso instituto. Muito obrigado Uhum. pela sua presença hoje. Obrigado também, Susana. Foi um gosto. Até uma próxima oportunidade.